Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes, da Dentista Sua Porta, e hoje nós estamos aqui na sala VIP da unidade de Torres para mais um Pode a Sua Porta, que é o podcast da Dentista Sua Porta. E hoje nós vamos dar uma sequência aqui num tema muito bacana, que foi, na semana passada nós trabalhamos as mães atípicas. Partindo desse princípio, eu chamei aqui um convidado muito especial, muito querido nosso aqui, para falar sobre um assunto semelhante. Vou apresentar ele para vocês. É uma pessoa realmente especial. Esse nosso convidado, ele é teólogo, ele é especialista em teologia e também é mestrando em teologia. Além disso, é um pastor aqui da Igreja Luterana de Torres. Com vocês, o meu querido amigo, pastor Anderson Magnus. Muito bem-vindo, pastor. E aí, Diegão. Obrigado. Pastor, assim, a nossa conversa, como eu te falei anteriormente, nós vamos abordar alguns temas que às vezes as pessoas pensam como que tem problemas com filhos, aí por diante, que estão, por exemplo, que não é o caso das mães que vieram aqui dar o depoimento, que seria um castigo ter um filho assim. Muitas pessoas julgam, não, aquela pessoa tem aquele filho porque ela está pagando um castigo dessa vida ou das vidas passadas, aí por diante. Então, o pastor ele veio conversar conosco sobre esse tema, ou seja, maldições hereditárias, seria, né? Uhum. Entretanto, antes de nós conversarmos sobre isso, eu gostaria, pastor, que tu te apresentasse, falasse onde é que tu é, porque isso é o pastor como uma personalidade da região, porque o Pode a Sua Porta, pastor, ele traz aqui as personalidades da região, e tu é uma das personalidades. Então eu gostaria primeiro que tu te apresentasse para os nossos espectadores te conhecer. Maravilha. Eu sou o pastor Anderson Magnus, eu sou natural de Torres, aqui da nossa querida cidade, essa bela cidade que a gente mora. Tenho 36 anos, sou casado com a esposa mais linda desse mundo, que é a secretária aqui. Que é a nossa secretária querida. Sua porta, a Jennifer. Minha mãe reside aqui na cidade, meu irmão também, a minha irmã mora em Canoas, nós somos em 3 filhos, né? Os 3 filhos da mãe. E moro aqui em Torres já, e voltei para cá, né? Desde 2020, né? Eu vim com a pandemia para cá. Eu saí daqui quando eu tinha 17 anos, nós fomos morar em Curitiba, depois de lá eu fui, então, decidi ir para o seminário, nosso seminário fica em São Leopoldo. Fiz o seminário durante os 6 anos, depois me formei, atuei em São Paulo, capital, depois atuei em São Luís do Maranhão, capital do Maranhão, e de lá, então, eu voltei para Torres, né? Recebi o chamado aqui da congregação e, com muita alegria, vim morar em Torres novamente, né? Minha terra natal, que é a cidade que eu amo, que eu tenho muito orgulho, né, de morar e gosto demais daqui. E recebi essa bênção de Deus, então, de poder estar de volta na minha cidade, atuando como pastor da congregação luterana de Torres, e estar próximo também à minha família, amigos, né, que estão aqui comigo hoje. Então, sou muito grato a Deus por tudo isso. Não, uma alegria, né, ter o pastor Anderson aqui hoje sendo entrevistado, é um amigo querido, né, nosso aqui da Dentista Sua Porta e meu e da Camila particular, né? O pastor é uma pessoa muito especial, tem um coração gigante. Eu conheço o pastor aqui e a gente se conhece há alguns anos, né, pastor? Sim. Mas, pastor, assim, vamos para o tema aqui, né, que nós pontuamos hoje. Vou repetir de novo que não é o caso das 3 mães que vieram aqui fazer o seu relato, né, que não é esse sentimento que eu percebi conversando com elas, mas muitas vezes as pessoas têm isso na cabeça, que aquela mãe ou aquele pai recebeu um filho por castigo que ele tem que pagar porque ele fez uma coisa errada ou na vida passada ou na vida louca que a pessoa teve, aí por diante. E eu gostaria que tu conversasse um pouquinho, falasse, né, explanasse sobre esse assunto, sobre, por exemplo, o que é uma maldição hereditária, o que é isso, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Então, certo. Vamos conversar. Então, é bem livre, assim, bem light, né? Um bate-papo, assim, entre amigos, assim, pra gente entender essa questão. Isso é uma coisa normal de acontecer. E se as pessoas têm essa ideia, de algum lugar veio, de algum lugar elas tiraram, né?
se tem muito assim, já ouvi falar, foi por causa de alguma coisa que o pai dele fez, que ele está sofrendo, ou alguma coisa que ele fez no passado, ou que nem tu falaste, né? Às vezes as pessoas comentam, de uma vida passada. Bom, aí esse já é um assunto para uma outra conversa, né? Nós cremos que Deus amou cada ser humano. Cada ser humano ele é especial para Deus, porque Deus formou cada um ser humano. Jesus deu a vida por uma pessoa na cruz. Ele amou o mundo e ele deu a vida por uma pessoa, por cada ser humano. Porque Jesus não ama todo mundo apenas, ele ama cada um. Para ele, cada vida é importante. Tanto que quando formou Adão, Deus o fez com as suas mãos. Ele deu extrema importância, ele soprou na narina de Adão. E ele fez com todo amor e carinho. Quando criou Eva, ele tirou uma costela do Adão. Ele preparou, ele fez com todo cuidado. Então, cada pessoa ela é única para Deus. Então, por isso que eu não consigo crer em, por exemplo, uma outra vida, tu voltar de outra forma. Não, porque Deus cria cada uma vida, tu é único para Deus. Então, aí a gente já começa a entender que nós somos feitos por Deus e ele tem um carinho muito grande por nós. Bom, se esse Deus tem um carinho tão grande por nós, será que ele nos amaldiçoa? Será que é realmente uma maldição que nós podemos receber ou não? E isso, eu quero trazer para isso, algumas pessoas pegam, por exemplo, um texto, Êxodo capítulo 20. Quando Deus dá os mandamentos, ele diz assim, lá no versículo 5, não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Esse texto aqui, às vezes, ele é usado. Olha, tá vendo? Deus, ele castiga gerações. Então, às vezes, o neto pode sofrer um castigo que é do avô dele. Eu estou sofrendo isso agora porque o meu avô fez um pecado contra Deus e eu estou sofrendo isso agora então. Né? E as pessoas focam muito nessa questão. E esquece o restante ali, né? Exatamente. Aí, esse 4 gerações para milhares de... Eu acho que isso a gente tem que começar a lembrar de uma coisa assim. Sempre me vem na cabeça algo. A gente geralmente costuma questionar Deus e culpar Deus pelas dificuldades que a gente passa na vida, pelos sofrimentos que a gente passa. E aí, quando a gente está passando por um problema, a gente esquece todas as outras bênçãos que Deus nos dá. É tipo aquela folha com pontinho preto, né? Que a gente pergunta, o que tu tá vendo ali? A pessoa diz um pontinho preto. Aí tem toda uma folha branca e o que te chama a atenção é aquele pontinho preto. Por quê? Porque quando a gente está na dificuldade, parece que o inimigo cega os nossos olhos e a gente só enxerga a dificuldade, como se fosse o cavalo, né? Tapando os olhos para ele olhar só para frente e não enxerga todo o resto. E a gente tende naturalmente a isso. Por quê? Por causa do pecado. Mas sobre o pecado eu vou falar depois. Mas a gente olha para essa parte, vamos dizer assim, ruim. Sim. E aí a gente olha para esse texto e, como o Diego disse, a gente esquece todo o resto. A gente diz, olha, tá vendo? Deus castiga até os netos e bisnetos e trinetos. E a gente esquece o resto do texto quando Deus diz que a misericórdia dele vai sobre 1000 gerações. 1000 gerações. Quantos anos dá isso? Menos de 1% é os castigos comparado com, né? Exato. E a gente também tem que entender a palavra de Deus, que Deus, ele escreve, ele nos relata na Bíblia, e tem passagens que elas são utilizadas para fazer uma comparação. A gente não pode levar no sentido literal, sempre com o auxílio do Espírito Santo. O que Deus diz, está dito. Só que a gente precisa entender o que Deus quer dizer para nós. Vou dar um exemplo. O contexto, né, pastor? Exato. Quando Jesus diz lá, se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela fora para que você não peque mais. Será que Jesus está dizendo que a gente deve arrancar os nossos braços, nossas mãos, nossos olhos? Claro que não. Furar os olhos. Claro que não. O que Jesus está dizendo com aquele texto? Ele está dizendo assim, se tem um pecado que tu não consegue te livrar dele e é difícil, ele faz parte de ti, arranca ele, dá um jeito e corta esse pecado fora, para que tu possa entrar no reino dos céus. É melhor tu entrar no reino dos céus sem aquele pecado, aquela coisa que tu gosta de fazer e que é difícil de abandonar, mas tu entrar no reino dos céus do que tu ficar fora. Então a gente tem que entender. O que Deus está dizendo nesse texto aqui, quando ele dá os mandamentos? O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele quer dizer que o castigo do pecado, ele cai sobre as pessoas. Nós recebemos o castigo por causa do nosso pecado. Ou seja, se eu
mato alguém, eu vou ser preso. E vou ficar anos da minha vida na cadeia. Esse é o castigo pelo meu pecado. É uma consequência. Só que Deus lembra que a misericórdia dele é muito maior. É muito maior. Por quê? Porque a vontade de Deus não é castigar, é perdoar. O contrário de maldição é bênção. A bênção que Deus tem para nos dar, ela é muito maior do que qualquer punição, vamos dizer assim. E é isso que às vezes a gente olha para esse texto e não lembra. E a gente pode pensar hoje, mas as pessoas, né, não conseguem entender isso. É que é uma coisa que não é tão simples de entender. E tu sabe que não é tão simples mesmo, porque eu estava refletindo sobre isso e eu lembrei de um outro texto. Os discípulos de Jesus. Eles andaram com Jesus, estavam com Jesus e eles também tinham dúvidas. Eu gosto muito de olhar para os discípulos e lembrar assim, esses caras são que nem eu. Eles são estavam fracos, andando com Jesus, eles têm vendo os dúvida. Milagres. Às vezes a gente pensa, cara, eles estavam vendo Jesus, eles estavam ali e a Bíblia diz que eles só creram depois da ressurreição. Como é que pode? E Deus lembra, claro. É para nos lembrar que se fosse nós eu era a mesma iguais. coisa. Porque nós somos pecadores. E olha só em João capítulo 9, 2 versículos, diz assim, ó. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Olha que texto interessante para o nosso tempo. Porque eles estão perguntando para Jesus, eles não estão perguntando assim, mestre, ele é cego por causa de alguma maldição ou não? Não, a pergunta deles é direta. Eles têm na cabeça que sim. Porque eles perguntam, qual é a culpa? É dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Ou seja, eles entendem que aquele homem é cego por causa dos pecados de alguém, né? E aí olha a resposta de Jesus. Jesus diz, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Jesus deixa bem claro, nenhum, nem outro. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. E aí Jesus cura ele. Para que o poder de Deus se mostre nele. Pastor, eu vou fazer um relato aqui. Sim. Das 13 entrevistas que nós fizemos das mães atípicas, todas as 3 falaram como seus filhos são bênçãos. Como nenhuma delas falou do problema, mas sim da bênção que é da bênção que está sendo a vida delas, apesar de todas as dificuldades, são crianças que trouxeram muita alegria, amor para a vida delas, né? Então, não foi, né? Às vezes as pessoas castigam, não, pelo contrário, foi uma bênção. Mas só elas que passaram por isso e estão passando, elas sabem sim. O que é realmente às vezes um amor dessa forma. Né? Perfeito, porque o que é maldição na minha vida? Eu acho que a gente precisa entender e olhar para esse ponto. O que é de fato uma maldição? Uma doença? Ela é uma maldição? Não sei. Depende da forma como tu olha isso. Deus quer te amaldiçoar? Não. Como eu disse antes, Deus ele é misericordioso até 1000 gerações. O que ele quer dizer naquele texto? Que a misericórdia dele é muito maior do que o castigo. Assim que nem um pai, tu és pai. O pai, às vezes, ele dá uma castigada no filho, ele bota de castigo, né? Ele chama a atenção, mas o pai faz por isso, por quê? Porque ele é mau, ele gosta ele quer fazer o filho sofrer? Não. Porque o pai ama e quer corrigir o filho, porque o pai quer ensinar. Deus é assim com a gente. Deus permite que a gente passe pelas nossas dificuldades para ele nos moldar, para ele nos fortalecer. Para mim, uma maldição, por exemplo, pode ser dinheiro. Mas dinheiro é bênção. Nem sempre. Nem sempre. Tu pega aí quantas pessoas que acabam ficando ricas e de relatos aí que a gente viu, foi assassinado, perdeu a família, a esposa, depois gastou tudo em bebedeira, depois ficou pobre. Jogadores de futebol aí, antigamente faziam isso. Então aquele dinheiro foi uma bênção ou uma maldição? É o que tu faz com ele. Esqueceram no caminho de Deus. Aí é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Por exemplo, né, eu sou celíaco. E confesso que quando eu descobri, né, faz já mais de 10 anos que eu descobri a minha doença, eu fiquei muito triste quando eu descobri. Porque é uma doença que ela é silenciosa, né? Ela vai te excluindo da sociedade.
Ela vai, assim, só quem passa sabe explicar o que é a dificuldade. A doença celíaca, né, para você que está nos assistindo, não sabe o que é uma doença relacionada à ingestão de trigo, né, Glúten. de derivados de trigo, glúten, né, tem várias sementes. Então, a pessoa que tem essa doença, se ela acaba ingerindo, causa uma inflamação terrível no trato gastrointestinal e vai destruindo o intestino, vai destruindo tudo. Então a pessoa não pode comer, né, pastor? Não pode ter nem contato. contato. É silencioso, e até pouco tempo atrás não tinha nem diagnóstico, era muito difícil. Doutor, desculpa ele cortar, só para explicar, porque eu sei que é tão comum às vezes para o pastor que tem a doença, as pessoas que estão nos assistindo não sabem o que é. Então, o pastor não pode comer nada com pão, com trigo, então cacetinho, nada disso, mas ele não passa fome, porque olha, as comidas que ele come, que a mãe dele faz ou que ele compra sem glúten são fantásticas. Não, e que a Dini faz, são fantásticas. Muito bom, muito bom. É porque que nem essa doença, né, eu não posso comer cacetinho, não posso comer massa, não posso comer cachorro quente. Então se meus amigos me convidam para ir na pizzaria, eu não vou. Né? Eu não posso ir. Então ela me exclui socialmente. Então, quando eu descobri essa doença, que eu comecei a perceber isso, eu fiquei muito triste. E eu confesso que eu conversei muito com Deus, eu questionei, eu briguei com Deus, eu fiquei chateado. E aí eu passei tipo pelo estágio do luto, né? Eu neguei e depois eu tentei barganhar com ele. E eu tentei de tudo, né? Até que, claro, eu uso essa comparação, mas não chego nem perto, né? Mas eu lembro do apóstolo Paulo, né? Quando o apóstolo Paulo estava com aquele espinho na carne e pediu para Deus curar ele, Deus disse nas 3 vezes: a minha graça te basta. O que Deus quer dizer com isso? Que aquele espinho na carne que para Paulo aparentemente seria uma maldição, na verdade na mão de Deus é graça. Por quê? Porque manteria ele no caminho de Deus. Esse é o principal ponto. Deus permite que às vezes essa doença ou outras dificuldades passem na minha vida, na tua vida, mas nunca vai ser para o teu mal. Deus vai pegar aquilo, vai transformar a tua vida, vai transformar em bênção. Ele vai, de alguma maneira, transformar em bênção para ti. E, por exemplo, para mim, me transformou também. Esses tempos na congregação eu estava falando sobre essa questão da doença numa mensagem, num sermão, e eu disse para o pessoal assim, olha, hoje eu entendo o propósito de Deus com essa doença na minha vida. Eu achava que era uma maldição. E, na verdade, não é. Deus me fez uma pessoa muito mais, vamos dizer assim, sensível com os sentimentos e com as dificuldades das pessoas. Deus moldou meu coração para que quando eu vejo uma pessoa que passa necessidade, uma pessoa que é excluída, uma pessoa que tem as dificuldades de socializar, de relacionar com as pessoas, e eu tenho um olhar diferente para aquela pessoa. Não que eu não ame, eu tente, né? Eu tento amar o meu próximo sempre, né? Sempre a gente consegue, né? Mas a gente tenta amar o próximo, mas com essas pessoas eu tenho sempre um olhar diferente. Por quê? Não porque isso parte de mim, mas porque Deus moldou meu coração para isso. E porque Deus quer abençoar outras pessoas com isso. Lembra que a gente não vive sozinho, Deus criou a gente para viver em sociedade, em comunidade, na família. Então Deus usa as dificuldades de algumas pessoas para abençoar outras pessoas. E a gente pode pensar, tá, mas por que assim que daí vai abençoar outro? Mas daí tu lembra que o outro também passa por uma dificuldade que vai te beneficiar. E assim, por isso que nós todos somos membros do corpo de Cristo. Cada um tem a sua função e cada um se ajuda. E tudo isso Deus transforma em bênção para a nossa vida. Então eu vejo que assim como a minha doença, e como eu ouvi também essas mães comentando das dificuldades que elas passaram com seus filhos, e elas falaram que é bênção. Se a gente olha de fora, a gente vai pensar assim, não faz sentido. É aí que está o segredo. A palavra de Deus diz que Deus transforma o que para nós é inteligência em loucura. E o que é loucura para nós é a maior sabedoria de Deus. E a gente consegue começar a entender o que é a sabedoria de Deus. Quando Deus se fez homem, Jesus, e morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Isso é loucura. Imagina o próprio Deus se fazer homem e morrer pelo meu pecado. Isso não faz nem sentido. E aí eu começo a entender o amor de Deus e lembrar que existe sim uma maldição hereditária. E o nome dela é pecado. Isso sim, nós herdamos dos nossos pais. Todo ser humano, desde Adão e Eva, nasce em pecado. E é por isso, na verdade, que nós passamos pelas doenças, pelas dificuldades, pelo sofrimento, pelo luto, pois Deus criou o homem para viver para sempre. Só que quando entrou o pecado no mundo, esse mal hereditário, aí sim,
a morte passou a existir, a doença, as dificuldades e tudo mais. Não significa que Deus não está vendo ou que ele não esteja agindo. Ah, mas Deus, se Deus existe, por que ele permite que essas coisas aconteçam, né? Às vezes vem na tua cabeça também. Tá, mas se realmente Deus é amor, se ele me ama tanto, que nem o pastor falou ali, tá tão bonito, mas por que ele permitiu, então, que viesse uma pessoa e matasse o meu filho? Que o meu filho tivesse uma doença que ele está vendo os dias dele serem contados? São coisas que machucam muito no coração da gente. E eu digo, machuca no coração de Deus também. Não quer dizer que Deus não esteja vendo, mas ele vai transformar isso numa bênção para a sua vida. Isso aí, pastor. Você que está gostando, eu já quero fazer uma chamada, que é a seguinte, um pedido muito especial. Curta esse vídeo, nos ajude aí, pegue e tem ali, ó, compartilhe com seus amigos, os seus familiares, porque olha que bonita está sendo essa história. E isso é um podcast, uma entrevista que pode ajudar uma pessoa que você conhece. Então pegue, compartilhe, dê o seu joinha, coloca ali que se você não se inscreveu ainda no Pode a Sua Porta, já coloca ali o sininho, ativa o sininho, porque cada vez que nós vamos publicar uma entrevista, você vai ser avisado. E nosso podcast, pastor, são todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Que hora, pastor? Ih, agora me pegou. Às 8 horas. Às 8 horas da noite. Então, todas as segundas, quartas e sextas, às 8 da noite, tem mais uma personalidade aqui da região para ter um bate-papo aqui conosco, no Pode a Sua Porta. Pastor, continuando o nosso tema aqui, eu quero perguntar o seguinte, e essas pessoas, né, que se sentem às vezes culpadas por alguma coisa que fizeram, como é que elas podem resolver isso? A questão da culpa, ela é uma questão que afeta todo ser humano, né? Todos nós temos culpas nos nossos corações e isso faz parte da nossa vida por causa do pecado. E o que a gente pode olhar para Deus e dizer, Senhor, o que eu fiz? Eu mereço? E a gente tem que lembrar que nem tudo na nossa vida a gente consegue entender. Não adianta eu querer buscar, é por causa disso, 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 daquilo que eu estou sofrendo, que eu fiz e tudo mais. Não. O pecado, ele está no coração de todo ser humano. E ele traz essas consequências trágicas na nossa vida, no nosso coração. A culpa, ela pode ser muito bem resolvida no diálogo. O diálogo contigo mesmo, o diálogo com Deus e o diálogo com a pessoa afetada. Por exemplo, se eu saio e pego meu carro, vou ali no trânsito, e aí de repente alguém me fecha e eu começo a buzinar e xingar aquela pessoa. Aquela pessoa vai ficar triste, tu vai ficar com o coração acelerado, vai ficar chateado, vai ficar estressado, vai fazer mal para aquela pessoa, né? Isso é só um exemplo simples, que a gente passa no dia a dia que acontece, né? Às vezes briga, discute e tal, a pessoa fica, e daí depois tu pensa, é um pai de família que está indo trabalhar para botar comida né? Não conseguiu dormir bem essa noite, o filho pequeno doente em casa. Então a gente tem que sempre tentar se colocar no lugar das pessoas, mas quando sentir, pesou no meu coração, nunca é tarde. Sempre há tempo para te resolver as tuas questões. Conversa com Deus. Sempre que tu tiver a oportunidade, conversa com a pessoa afetada. Se tu é a pessoa afetada, busca aquela pessoa, conversa com ela. Jesus disse para nós assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai e fala com ele. Né? E é interessante que Jesus fala dessa maneira. E às vezes a gente diz, tá vendo lá o fulano fez algo contra mim, ele tem que vir falar comigo. E aí quando Jesus diz, se ele pecou contra ti, vai e fala com ele. É tu que tem que ir falar com ele. Então vai lá e conversa, busca a reconciliação, busca a paz no teu coração. Porque Jesus está sempre pronto a te receber, porque ele veio justamente para isso. Para pagar pelos nossos pecados, carregar as nossas dores e aliviar as nossas culpas. Perfeito, pastor. E nós devemos, sempre penso que a gente tem que se firmar sempre em Deus. Com certeza. Porque mesmo, não, mas eu não tenho culpa de nada, mas olha, Jó também não tinha culpa, passou por todo um processo, mas ele, até o último momento, ele confiou em Deus. Firme. Às vezes eu até me pergunto para mim mesmo, eu não seria nem perto do que Jó tem que ser mesmo citado, né? Às vezes a gente, olha que coisa, parece dar tanta coisa errada, né? Não é fácil. Mas por isso que a gente tem que estar sempre assim, com o coração aberto, pedir, que é melhor estar com Jesus com o problema
do que só com problemas sem Jesus. Perfeito, perfeito. E falando nessa questão, né, das maldições e de tudo que Deus transforma em bênção, eu lembrei também de um detalhe muito importante na minha vida, né? Eu te conheço como amigo, né? Eu sei das dificuldades que tu passou, né, do passado, e olha o quanto Deus fez uma reviravolta na tua vida. Isso, e o que aconteceu de difícil para ti foi uma maldição? Não. Olha como Deus abençoou a tua vida, da tua esposa, do teu filho, dos teus amigos e das pessoas que estão aqui hoje, né? Hoje a minha esposa é tua secretária, né? Quantas pessoas tu consegue atingir com essa tua nova profissão? Com esse teu nova forma de servir a Deus? E na minha vida aconteceu algo semelhante. Nós morávamos em Torres e nós tínhamos o verão, né, era difícil, a gente conseguia emprego, no inverno era difícil. Então uma hora a mãe chegou e disse assim para nós, olha, tá difícil de conseguir emprego, né? Eu já estava com 17 anos, meus irmãos um pouco menores, mas logo iam ter que trabalhar. O que a gente vai fazer? Vamos para uma cidade maior? E aí surgiu a oportunidade então da gente ir para Curitiba, né, para Colombo, lá em Curitiba, a convite de uma amiga. E aí lá teria emprego para todo mundo e tudo mais. E a gente foi, né? A gente vendeu todas as coisas aqui, largou família e tudo, fomos para uma cidade nova, para um estado novo, para um lugar novo, sem conhecer ninguém. E quando chegaram lá, não era nada do que estava esperado. Essa amiga sumiu, a minha mãe não tinha emprego, meu pai não tinha emprego. Eles chegaram com a mudança na frente da casa, a dona da casa recebeu e disse assim, quem são vocês? Barbaridade. E aí, de Torres a Curitiba, quantos quilômetros? Sei lá, um dia inteiro de viagem. Não, uns 800 quilômetros, né? E aí, chegando numa cidade nova, num estado novo, sem emprego, sem estrutura nenhuma, com a família, e aí agora, o que nós vamos fazer? Poderia pensar e dizer assim, meu Deus, Deus nos abandonou. É uma maldição? E aí Deus nunca desampara os seus. Aquela mulher que era dona da casa, ela era da igreja Assembleia, daquela cidade, e ela recebeu a minha família. E não só recebeu, como deu a casa para eles morar sem ter um calção, sem ter uma garantia de que teriam um emprego, teriam como pagar. Como além disso, né, para resumir a história assim, 3 meses de aluguel atrasado, todo mês ela levava uma cesta básica para a gente. E aos poucos a gente conseguiu o emprego, se reestruturar, e Deus abençoou, a gente conseguiu botar as contas em dia, né? E de lá surgiu a minha decisão de ir para o seminário e me tornar pastor. E eu fui para o seminário, e no seminário, já no primeiro ano, eu conheci quem? A minha esposa. Então, olha só como Deus transforma as coisas, né? Que a gente olha assim, é uma maldição. Vocês têm que ver as fotos que eu conheço do pastor quando ele estava em Curitiba. Talvez não pode a sua porta a segunda vez, eu traga. Era malandro. E Deus salvou. Aqui eu realmente um milagre. Era virar no maluquinho. Desculpa, pastor. Mas é bom? Que bota as suas orações aí, pastor. Continua botando. Desculpa, pastor. Pra te ver como Deus, para Deus não é possível. Não é possível. Se tu acha que não tem mais jeito, tem. Sempre tem. É verdade, mas Deus faz isso, né? Essa maravilha nossa. A gente poderia olhar assim e dizer, né? Nossa, Deus abandonou a gente, cara. A gente estava longe da família, longe dos amigos. Porque a gente fala assim, né? Bah, é difícil. Mas quando a gente passa pelas... Tu já parou para pensar? Tu tá num estado... É que, assim, hoje em dia tem internet, né? Tem a tecnologia. No ano de 2004, tinha um recém-lançado Orkut ainda. Você imagina? A comunicação era aquela que tu tinha que comprar o crédito de R$15 e falar 2 segundos que acabava, né? Então a gente estava totalmente longe da família, longe, a gente não conhecia ninguém, tu não tinha emprego, sabe? Poderia se desesperar, poderia dizer Deus me abandonou, poderia amaldiçoar Deus, poderia, né, abandonar a fé. Daí a gente se apegou cada vez mais em Deus. Pastor, tu falou que hoje a internet, né, é muito mais fácil. E é realmente, inacreditavelmente, depois do Brasil, as pessoas assistem o Pôr de Sua Porta na Indonésia. Olha e depois Portugal, Indonésia. E daí eles utilizam legenda para nos assistir. Então, um abraço para vocês que estão, né, nos outros países. Puxa, que Deus abençoe vocês ricamente, né? E obrigado por prestigiar o Pôr de Sua Porta. Mas se eu soubesse que era internacional, eu tinha ajeitado melhor o cabelo. Mas vai longe, graças à comunicação, né? Antes era tudo por carta, telefone, era muito mais complicado.
Graças a Deus. E a internet, já mencionado, né? Ela é uma bênção ou uma maldição? Né? Eu já vi pessoas dizer, internet é coisa do diabo, internet é maldição. Não, a internet não é nada. Ela é o que tu fizer com ela. Exatamente. Se tu usar ela para o mal, ela vai ser uma maldição. Se tu usar ela para o bem, ela vai ser uma bênção. Né? Assim como a gente enxerga os problemas na nossa vida. Esse problema que eu estou passando, ele é uma bênção ou uma maldição? O que tu vai fazer com ele? Se eu tenho um Deus que me ama e faz de tudo por mim e sempre está disposto a me ajudar, tu acha que realmente Deus coloca uma coisa para me amaldiçoar, para me fazer o mal? Ou ele simplesmente, às vezes, permite que eu passe por certas dificuldades para dizer, olha, meu filho, volta pro meu caminho. Quantas pessoas eu já ouvi relatos de dizer que estavam na miséria, chegaram na hora da desgraça, e ali receberam Jesus? E ali receberam a sua fé em Jesus? Aquilo foi uma bênção ou foi uma maldição? Né? Porque, na verdade, a maior maldição que existe é ser condenado. É estar sem Deus. Tudo aquilo que me afasta do caminho de Deus, isso sim é uma maldição. Por isso que eu falei no dinheiro antes. Né? Jesus disse que é mais fácil um camelo, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo entrar pelo buraco de uma agulha. Por quê? A gente não pode ser rico? Não, Deus dá riqueza, Deus dá. O problema é que essas coisas podem nos tirar do caminho de Deus. Quando as coisas do mundo, seja a mim próprio, seja o dinheiro, os meus bens, a minha família, os meus prazeres, se aquilo toma o primeiro lugar no meu coração e tira o lugar de Deus, isso na verdade está sendo uma maldição para mim. Hoje eu não vejo, mas Deus vê. E aí como Deus vê e Ele não quer que ninguém se perca, a palavra de Deus diz isso, né? Que Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém seja condenado. Por quê? Ora, pois Ele formou, Ele amou você, cada um de nós, com todo o amor do mundo que Ele tem. Tu acha que Ele vai querer que alguém se perca? Tu que é pai, tu gostaria que o teu filho se perdesse? É óbvio que não. Então por que Deus faz, às vezes, Ele chama a atenção da gente? Porque Ele não quer que a gente se perca. Então quando Ele vê que a gente está no caminho errado, Ele age de várias maneiras. Ele, às vezes, deixa que a gente caia. Às vezes ele deixa a gente passar por um sofrimento. Mas por que por um sofrimento? Né? Eu já me questionei muito nisso. E eu acho que hoje eu estou começando a entender isso. Porque no sofrimento a gente se agarra mais em Deus. Não é verdade? Vocês já fizeram essa observação na vida de vocês? Quando é que a gente se apega mais em Deus? É quando a gente está livre, leve, solto, de boa, com a saúde, está tudo indo bem no trabalho, tudo? Ou é quando a gente está doente? Ou é quando a gente perde o emprego? Quando é que a gente se agarra mais em Deus? Não é quando a gente passa na dificuldade? Para se ter o quê? Para ter o amadurecimento espiritual. Perfeito. Ou seja, tu amadurece até o momento que, às vezes, Deus não precisa mais fazer com que tu passe por provas tão difíceis. Exato, Ele vai te moldando. Né? Então, exatamente. Pastor, Perfeito. Se alguém quiser te encontrar, né, no Instagram, ou, por exemplo, na comunidade em que o pastor é pastor, como é que faz para te encontrar, assistir um culto? Então, passa para os nossos espectadores aí. Maravilha, uma alegria. Na congregação é o @Cel Cristo Rei Torres, né? Cel é C-E-L, é Congregação Evangélica Luterana Cristo Rei Torres. Então, se tu botar lá, @Cristo Rei Torres, tu já vai encontrar a nossa congregação no Instagram, no Facebook também. Eu vou botar aqui, está aparecendo aqui daí show, o beleza. Para vocês sigam lá, é bem bacana. Né, e o meu também, né? _Magnus, quiser seguir lá então. E a nossa congregação fica aqui em Torres, nós temos culto todo domingo às 9 da manhã. E quem quiser então conhecer, vai ser muito bem-vindo também. Nossa congregação fica ali na Avenida Independência, número 1053. Perfeito. Pastor, para nós finalizar, vou te pedir para te fazer uma pequena oração para aquela pessoa que nos acompanhou até aqui. Perfeito. Às vezes está com aquele coração doendo. Com certeza. E faz uma pequena oração para nós aí, por gentileza. Pode deixar. Então, meu irmão, essa oração é para ti. Que Deus te abençoe a tua vida. Bondoso Deus, amado Pai, nós louvamos e agradecemos por todas as bênçãos que tu tens colocado nas nossas vidas. Agradecemos também pelas dificuldades, porque é através delas que tu tens moldado o nosso coração. Toca, Senhor, no coração de cada um de nós, de quem está nos ouvindo, que saiba que tu amas a cada um de nós incondicionalmente, que tu deste a vida do teu Filho Jesus para nos salvar, e que tu tens um lugar no céu preparado para cada um de nós que crê em ti de coração. Abençoa a nossa vida, nos mantém no teu caminho, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado por ter vindo, né?
Em nome do elenco da Dentista Sua Porta, eu quero te agradecer por agradeço. ter vindo aqui conversar conosco, trazer esse assunto tão importante, que eu acho um assunto bem legal, foi um tema bem bacana, que nós abordamos aí depois da Semana das Mães Atípicas. Você que não viu ainda, é o podcast número 25, 26 e 27. Então vale a pena assistir, que são 3 histórias, 3 mães atípicas com filhos maravilhosos, e tem uma história de vida fantástica, e é muito bacana você assistir. Então, pastor, eu louvo a Deus pela tua vida e agradeço de verdade por ter vindo. Eu que agradeço. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Pessoal, você que gostou dessa entrevista, já peço novamente, curta, é tão fácil, não custa nada, só vai ali, curte, escreve, coloca alguma coisa, uma mensagem. Eu passo depois aqui para o pastor Anderson até vai ler ali, vai responder, né, pastor? O pessoal colocar. Então, pessoal, curta, compartilhe, isso nos ajuda muito. E você já sabe, o nosso podcast, que é o Pode a Sua Porta, é toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite, tá bom? Até a próxima. Falou, tchau!